Boa noite, amigos. Em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, boas-vindas a todos, agradecemos a presença. Esse dia que é especial, estamos começando o nosso 8º mês espírita, com o tema Rumo ao Novo Mundo. E assim, nas próximas semanas, todos os sábados, nós teremos um palestrante convidado. Então, desde já, todos os convidados para comparecer. E para iniciar as nossas atividades de hoje, a Dilsa fará a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso, e na sequência, o José Luiz, que nos conduzirá a peça inicial. Boa noite a todos. Paz. E rogou-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos, capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia disponível. Nenhum ato do Divino Mestre é diluído de significação. Reconhecendo esta verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo medivível, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passos por transfusão de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor, através das mãos fraternas. Onde existe sincera atitude mental do bem, pode estender-se ao serviço providencial de Jesus.
Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, aqui reunidos nesta noite, iniciando nosso mês espírita, rogamos a Ti tuas bênçãos para esta atividade, para que todos nós, aspirantes a um mundo melhor, consigamos o aprendizado necessário, nos capacitando para continuarmos, quiçá neste mundo, melhorar. Que a tua paz, mestre e amigo, consiga neste momento serenar nossas cogitações externas, concentrando-nos na mensagem que o palestrante nos traz, e que assim, nesse diapasão, mantenhamos a nossa fé incondicional no Pai Celestial, conscientes de que nada nos acontece por acaso. E também, aqui estamos por um motivo. E como cristãos, aqui reunidos, possamos nos lembrar da mensagem de Cristo, da necessidade do amor incondicional, principalmente a nós mesmos. E que a tua paz esteja conosco, mestre amado. Que assim seja. Zé, obrigado, Dilsa. Queridos amigos, nosso convidado de hoje, Leandro César Dalla Rosa, trabalhador da Sociedade Espírita Meirei de Campo Mourão desde 2008. Lá na Casa Espírita, ele atua como coordenador do grupo de estudo, área de comunicação social espírita e também conselheiro da Casa. Pela 11ª União Regional Espírita, é coordenador da área de comunicação social espírita, de formação acadêmica em licenciatura em matemática, é especialista em gestão financeira. Profissionalmente, é bancário. Com o tema O Escândalo e o Novo Mundo, Leandro, agora é contigo. Boa noite a todos. Para nós é sempre uma alegria estar nessa casa, principalmente no mês que se comemora o 8º mês espírita aqui da casa. Para nós, mais uma alegria, uma honra poder estar aqui. E como é uma comemoração, então, nós atendemos o convite da Cátia, a partir da música, né, que a gente pode
contribuir com os nossos parcos recursos, de alguma forma, sem projetar a letra ali, para quem conhece a música, acompanhar conosco. A gente se deixa envolver. Mais pela letra do que pela música. O deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chama, a nos levantar, as lutas humanas enxugar, lágrimas de um mundo em Damasco, no portal de luz, o inovidável descer não mais cantar, a visão celeste se curva ante o seu mestre se ofuscar, com a luz divina entender a razão da vida em ti. Palavra em harmonia, canções maestamente entoadas por anjos de feras sublimadas, ao clarão de ofuscar, brilho do sol compadecido, ligado a madeira. Percorre os caminhos, acalma os gemidos dos amigos, todos irmãos pequeninos, todos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no corpo e no mundo. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais vivo de amor. Percorre os caminhos, acalma os gemidos aflitos, todos irmãos pequeninos, os sedentos de Deus de amor, pois tu és meu vaso. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no corpo e no mundo. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro de amor. Ainda, né, com essa dupla de músicos espíritas que envelheça, agora uma música que é muito querida, muito cantada na Sociedade Espírita do Emei, Aos Pés do Monte. O sentimento me manda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Eu
coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser luz, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi eu falar, encanto que seguir, caminhar, que saber onde vou. Deixe aqui minha voz. Eu ouvi tua voz, eu falar, entanto que sei caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha ser. Essa é uma composição minha que eu fiz para parabenizar. E como a gente está passando por um mês espírita, muitas casas para o nosso aniversário, eu não perguntei se aqui é o caso do mês do aniversário ou não, mas é uma música de felicitação. Então, ela se chama Força, Coragem, Paz e Alegria. Mais um ano se passou, que fomos capazes de fazer. Dias em que a luz do sol brilhou, e nas noites de certeza esperando amanhecer. Hoje é o melhor dia para fazer o que é preciso. Aqui é o melhor lugar para mudança começar. Força, coragem, paz e alegria. Especialmente nesse dia, força, coragem, paz e alegria. Que essa ligação já acompanha a cada dia. Pouco antes se passou, e o que nos impede de sonhar? O
dias bem melhores que virão. Quando tu faz capaz de amar. Hoje é o melhor dia pra fazer o que é preciso. Aqui é o melhor lugar pra mudança começar. Força, coragem, paz e alegria. Desejamos, especialmente nesse dia. Força, coragem, paz e alegria. E essa vibração já cada dia. Isso, deixou. O mês de maio do ano de 2016 fica marcado para sempre para a família Vilas Boas, uma família que reside no pequeno município de Botelhos, estado de Minas Gerais, um município pequenino que fica próximo à Poços de Caldas, o município mais conhecido. O jovem Yuri, que na época tinha 24 anos, era um estudante universitário e também músico. Ele formou uma banda, um grupo musical, junto aos seus amigos da faculdade. E na tarde daquele sábado, que era no dia 16, ele ensaiou, junto com a sua banda, durante a tarde, para a próxima semana a banda se apresentar num bar. E aí, à noite, como eles estavam amigos do dono do bar, ele chamou o amigo que é baterista da banda e vai então a esse bar, um jovem comum se dirige. Lá, eles encontram um terceiro rapaz no balcão que se interessa pela conversa e nasce uma pequena amizade, uma pequena afinidade de interesses. A noite passa e, observando que o estabelecimento iria se fechar, o trio então decide adquirir mais algumas bebidas no posto de combustível e se dirigir à casa, ao apartamento, então, do amigo de Yuri, que era o baterista. Ao chegarem no apartamento, o proprietário se dirige ao quarto para se trocar, chegando em casa, e deixa os outros dois amigos, Yuri e aquele terceiro, na cozinha. Ele relata, o amigo de Yuri, que não ouviu nenhuma palavra, nenhuma discussão, algo que remetesse a qualquer tipo de luta, apenas o disparo de uma arma de fogo. E o corpo de Yuri jazia ali, caído na cozinha. Ao ver o corpo do amigo ensanguentado, ele tem uma reação instintiva de fugir do local, porque aquele recém-conhecido, sem nenhum motivo atirado no seu amigo, que garantia que ele não seria o próximo a ser baleado. Então ele foge do local da forma que é possível, carregando consigo seu telefone celular. E assim que ele encontra um lugar seguro, ele comunica a polícia.
A polícia, então, vem rapidamente e efetua a prisão em flagrante. O rapaz que havia efetuado os tiros era escrivão da Polícia Civil e, por essa razão, então, possuía porte de armas. A defesa do assassino, posteriormente, no julgamento, alega que ele tinha problemas psicológicos, tomava remédios controlados, que dos 6 anos que ele havia ingressado na polícia, ele havia passado por 8 meses afastado em tratamento psicológico e que havia retornado ao trabalho no mês de fevereiro daquele ano. O fato só ocorreu em maio. Ele foi condenado pelo crime de homicídio culposo, onde não há intenção de matar. A senhora Isa, mãe de Yuri, que naquela época tinha 46 anos, nos conta que essa foi a maior perda da sua vida. Yuri era seu filho primogênito. Ela tinha mais 2 filhos, uma filha e um caçula. Mas ela conta que Yuri havia sido um filho muito esperado, muito querido. Yuri era o primeiro neto da família do pai. Todos tinham um carinho muito grande por ele e ele imaginava um futuro de realização, de harmonia. Ela, que na época do crime era diretora de um colégio na cidade, outra que quando ele nasceu ela tinha apenas 21 anos e que naquela idade ela não trabalhava fora. Durante toda a fase de criação dos filhos, ela teve muita proximidade com as crianças, né? No tempo eles estiveram muito juntos, compartilharam muitos sentimentos. Ela conta que ela se recorda de levar os filhos para brincar na praça no fim da tarde com os amiguinhos, todos os dias. Então, receber a notícia da morte do filho foi a maior dor que ela havia sentido na encarnação até aquele momento. Mesmo com a presença da irmã e da mãe que vieram lhe consolar, ela se recusava a acreditar no fato e só aceitou realmente quando visualizou o corpo do filho no caixão, já posteriormente à comunicação. Ela vai relatar que ela sentia que foi espiritualmente preparada para aquele fato, porque na véspera do dia anterior, ela teve uma esperada insônia. Ela que era acostumada a dormir cedo, não sentiu sono e foi procurar um filme na televisão. E passou a madrugada assistindo o filme. Assistiu 2 filmes, e ambos falavam de morte. Um deles se chamava Em Busca de um Caminho, e conta a história de um pai cujo filho foi assassinado no caminho de Santiago, da Europa. E então o pai busca refazer o caminho do filho como uma forma de se aproximar dele, de conhecê-lo melhor, de suprir a falta que o filho ia fazer. A senhora Elisa conta que recebeu a notícia ao meio-dia do dia seguinte. E ela diz que quando ela tentava recriar a imagem, a cena do crime na sua cabeça, por um breve instante ela desejou que os papéis fossem invertidos. O filho dela houvesse atirado. Mas o pensamento que ela logo repeliu, porque imaginava que a dor de ver o filho numa cela de prisão seria muito maior do que vê-lo desencarnado. Isso fez que ela pensasse na família do assassino. Então perguntou se ele tinha filhos. Ele não tinha. Perguntou se ele tinha pais. Ele tinha pais. E ela fez questão, então, de abraçar os pais do algoz do filho no momento do julgamento, por entender que a dor deles, a vergonha deles, o desapontamento deles, deviam ser maior que a dor dilacerante que ela sentia. Ela diz que, até atualmente, quando ela perde o sono à noite, ela costuma orar para a família dos pais do rapaz. E ela conta que, por fim, com o apoio da família, dos amigos, ela tem conseguido lidar com a ausência do filho, com a saudade que ela sente, embora ela se lembre do filho a cada dia. Se é verdade que o amor que a mãe sente por um filho é tão intenso ao ponto de se dizer que ele é o mais próximo do amor que Deus sente por nós, a gente não vai ter insensatez de dizer que a dor de uma mãe que vê o filho desencarnar seja algo corriqueiro. Embora nesse ambiente de guerras em que nós enfrentamos atualmente, tanta falta de valores, tanta violência, esse fato quase que diariamente é trazido para nós. Então, no livro do Evangelista Mateus, Jesus vai fazer para nós
uma assertiva, que é muito conhecido. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Então, essa passagem é conhecida e ela também causa muitas controvérsias para grande parte das pessoas, porque ele nos diz que o escândalo é necessário. E nós entendemos que escândalo não é algo bom, não é algo do bem, está mais uma coisa ruim do que uma coisa boa. Entretanto, a doutrina vai nos explicar, a doutrina espírita, que nós somos criados simples e ignorantes, mas que somos regidos pela lei de progresso e outras leis naturais. Na questão 540, no livro dos Espíritos, o Evangelho da Humanidade vai nos dizer que tudo na natureza evolui, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E nós estamos evoluindo junto com o lugar que ocupamos. O planeta também está evoluindo. Ele evolui como um processo de simbiose, de alguma forma, onde um ajuda o outro a se equilibrar, a viver, para que ambos progridem. Nós, enquanto civilização, temos ajudado menos do que o planeta. Mas a ideia é essa. Então, o planeta é o lugar onde a gente vive, é um reflexo nosso. A gente poderia dizer que o planeta é a nossa casa, ele reflete o que nós somos. E Allan Kardec vai receber dos espíritos uma classificação a respeito dos planetas de acordo com o progresso que eles já realizaram. Então, o nosso planeta, essa classificação, é entendido como um planeta de provas e expiações. É claro que no rumo da regeneração, ou seja, no processo de transição para o mundo regenerado. E os Espíritos vão nos dar uma breve descrição, que eu trouxe aqui, a respeito de como é o mundo de regeneração. Então, eles vão nos dizer: a alma penitente encontra neles a calma, o repouso e acaba por depurar-se. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de pessoas escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Comparada à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós, nós com certeza, se alegrariam em habitá-lo, pois que eles representam a calma após a tempestade. Então, por essa breve descrição, a gente chega a imaginar que o mundo de regeneração é quase como o céu descrito na Bíblia, nas Escrituras, nos Evangelhos, Porque reina a harmonia, porque reina a paz. E quem desejar saber um pouco mais a respeito da classificação dos mundos pode ler o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, infelizmente, nesse processo de transição, nós estamos com um pé mais calcado ainda no mundo de provas do que no mundo de regeneração. A gente já está com pé na regeneração. Mas precisamos nos esforçar para o peso pender mais da regeneração. E por isso, então, que a gente ainda testemunha, como dissemos anteriormente, tanta miséria, tanta guerra, tanta violência, tanta indiferença, tantos vícios ainda no mundo. Por esse sentido, os Espíritos vão dizer para nós que, estando em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujo inconveniente acabam por compreender. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. Então, essa explicação que a doutrina nos faz, de alguma forma justifica, dá sentido, dá entendimento à palavra do Cristo, quando ele fala que o escândalo é necessário, porque no nosso estágio evolutivo, a dor ainda nos impressiona mais do que o amor. Alguns de nós ainda estamos enrijecidos no mal, no materialismo, e
somente através da vegetarião, muitas vezes, que a gente desperta, que a gente consegue iniciar um processo de mudança. Mas com um mal que não tem uma existência patente. Originalmente, a gente pode se perguntar se Deus criou tudo, criou o mundo, e tem maldade no mundo, então Deus criou a maldade? E a resposta é não. Deus não criou a maldade. Nós somos responsáveis. Porque a maldade, ela não tem uma existência real. Ela é igual o escuro. Então, a escuridão, ela não existe. Ela é a ausência da luz. Não existe um instrumento, né? O Harry Potter tentar inventar um negócio lá, que chega no ambiente e tira a luz do local. Não existe, né? Um farolete inverso, a gente ligaria e puxasse a luz e ficasse escuro. É o inverso. A gente liga o farol e ele ilumina. Como o sol, quando vem, também ilumina. Então, o mal, ele só existe porque nós ainda agimos, ou deixamos, né, de agir no bem. Quando nós decidimos agir mais no bem, certamente ele vai perder espaço e a gente vai se encaminhar, então, para esse mundo novo. Então, nesse sentido, a gente podia pegar as palavras de Jesus e substituir a palavra escândalo pela palavra mal. E ficaria assim: ai do mundo por causa do mal, pois que é necessário que venha o mal, mas ai do homem por quem o mal venha. Seria quase um sinônimo, e esse primeiro entendimento superficial ele até poderia passar. Mas a gente sabe que o Espírito puro, como Jesus, ele não fica só na superfície, ele vai mais além, tem mais camadas de profundidade no seu ensinamento. Por isso, então, ele usa o termo escândalo. E por isso a gente foi pesquisar o que significa escândalo. No dicionário, escândalo é um fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Então, uma coisa que chama atenção e choca, justamente porque vai contra o bom senso, vai contra o que é convencional, vai contra as leis que estão estabelecidas, e não vai de uma forma silenciosa, discreta, não. Vem escancarando o que é o senso comum e os costumes. Então, é quase um sinônimo. A gente poderia entender que escândalo, né, como a gente essencialmente está mais para o mal do que para o bem, está muito relacionado com o mal. Mas, lá no contexto de Jesus, na época que ele emitiu essas palavras, o termo escândalo tinha um outro entendimento. E a gente foi pesquisar que escândalo vem da palavra grega escandalon, que é um verbete, uma palavra que está relacionada a subir usando os pés. A língua antigamente era assim, seriam os costumes do povo. Por isso a gente tem, então, o termo escalar, o termo escada, está relacionado a subir com o auxílio dos pés. Dá para subir escada com a mão só também, foi bem forte. Então, além desse entendimento, né, a palavra escândalo ela tinha outros entendimentos, né, outros sinônimos, e um deles, que era mais expressivo, era armadilha, ou seja, algo, né, como uma pedra falsa, como algo onde a gente pisasse nessa subida com os pés e caísse, né, se a gente escorregar, a gente tropeçar. Então, nesse entendimento, quem se torna instrumento do escândalo está caindo numa armadilha. E o que é uma armadilha? É algo feito, né, para atrair uma presa. É colocar um objeto de interesse dessa presa e, na hora que ela vai usufruir, na hora que ela vai se apropriar do objeto de interesse, ela então cai e fica presa. Ela pode até usufruir, ela pode até se alimentar, mas a partir daquilo ela fica privada da sua liberdade. O que acontece com o peixe que é fisgado no anzol, o que acontece com o passarinho que cai na boca. Então, enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos, onde as coisas da matéria atraem mais a nossa atenção do que as coisas do espírito, frequentemente nós caímos nessas armadilhas. A gente ainda sustenta esse mundo de prova e expiação com os pensamentos que a gente emite, com os sentimentos que a gente vibra, com os atos que a gente tem. E, por
esse cultivo de mal, a gente acaba sendo preso muitas vezes das armadilhas da maldade também. Então, quando a gente se coloca como ferramenta do escândalo, como instrumento do escândalo, a gente pode ter a ilusão que está se vangloriando, que está aproveitando o momento, que está fazendo algo, satisfazendo algum desejo, mas, na verdade, nós estamos nos prendendo, nos vinculando a uma dívida, a um compromisso que vai exigir reparação futuramente. E essa reparação, no nosso estágio, mais comumente, ela vem através da dor, e não através do amor, como é o desejado. E o segundo significado da palavra escândalo também é laço, né? Ou algo como uma raiz do cipó rasteiro que, nesse movimento da escalada, envolve o nosso pé e faz a gente cair. Então, a gente vai encontrar lá no Céu e Inferno, uma das obras, né, do Pentateuco Espírita, lá no Código Penal da Agricultura, o artigo 9, vai constar o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será a seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, considerando a lei de causa e efeito, a gente vai entender por que ele diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Mais uma vez, entendendo, né, o escândalo equiparado ao mal. Toda vez que a gente se torna instrumento do escândalo, a gente se compromete. Ele pode ser universal, com um irmão, com um país, com uma cidade, com uma instituição. E a gente vai ter que ressarcir, para a gente se reequilibrar, a gente vai ter que compensar esse mal que a gente cometeu. Talvez na mesma moeda, talvez através de outro, dependendo do nosso comportamento, talvez dependendo do sofrimento que a gente tem, a gente consiga se transformar. E ainda tem uma outra possibilidade, a gente ser instrumento do escândalo, que tem uma gravidade similar a essa também, que está na linha da verdade. E que muitas vezes a gente se torna instrumento do escândalo quando a gente se deixa cair nas armadilhas associadas aos nossos vícios, às nossas vicissitudes. Mas muitas vezes a gente deseja ser o braço executor da justiça. Às vezes a gente se julga instrumento da justiça e quer se vingar. E então a gente tem um fato muito interessante a respeito disso, no livro Paulo e Estevão, quando nós vamos ver a história de Jochebed, que era filho de Jarete, que era um israelita que vivia em Corinto, no ano de 34 depois de Cristo. Então, Corinto é aquela cidade emblemática da Grécia, e que naquela época ela se encontrava sob o jugo, sob a dominação de Roma, como toda aquela região. Altos impostos, violência, confisco de propriedades, destruição da cultura deles. E em certa manhã, então, o velho Jochebed, ele sai da sua pequena chácara, deixando os filhos de Eziel e Abigail, e vai para a cidade comprar alimento. E observemos o comportamento dos soldados romanos, que é tão carregado de sarcasmo, porque na hora que ele chega, ele tenta se fazer despercebido e logo é esbofeteado por um soldado romano, dizendo que aquele ato é uma falta de respeito, que ele tinha que saudar os tribunos imperiais quando ele chegasse. E aí, no retorno, ele vai demonstrar que aprendeu a lição, e então chega e fala, salve valorosos tribunos de César, e leva outra bufetada, agora por insolência, porque ele tinha que chegar e respeitar. Então ele nunca daria certo. Mas enquanto ele estava no mercado, comprando as frutas, ele ouve se dizer de um édito, o questor da província, que era o governador, então, colocava um edital dizendo que todos aqueles moradores de Corinto que se julgassem injustiçados, pela apaziguação, pela ocupação romana, e fossem lá, então, depor as suas queixas para que fossem analisadas. E ele, então, fica cheio de esperança. Chega em casa e já fala com os filhos, dizendo que ia lá no dia seguinte, sim, porque ele tinha sido vítima todo aquele tempo, tinha sido expropriado, humilhado, e que então ele precisava reclamar, ele julgava que ficar impassivo, ou passivo durante
Nesse momento, seria em desacordo com a lei de Moisés, a qual ele seguia. E aproveitando esse ensejo, então, que o pai fala das Escrituras, Gesiel pega um pergaminho, ao acaso, nós sabemos que não é ao acaso, sempre tem uma participação espiritual, e lê o seguinte trecho: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enjoes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Mas o alerta do filho não foi suficiente para inibir a vontade do rei Jochebed, então no dia seguinte ele vai fazer a sua reclamação. E ele coloca por escrito que perdeu suas terras, que se sentiu humilhado, que sofreu a violência dos guardas, e submete. Aguarda a decisão, com outros também faziam esses questionamentos, e a decisão, por sua surpresa, diz que ele teria 3 dias para deixar a pequena propriedade que ele possuía. Ou seja, ao invés de recuperar as terras que ele havia perdido, ele acabou perdendo até um pequeno pedaço que ele havia construído. Ele tem quase um infarto. Ele vai então e reclama com a autoridade, dizendo que ele tinha que expropriar, que precisava se sustentar na velhice. E recebe 10 bastonadas como castigo pela insolência. Então a revolta se apodera dele. E ele, ao retornar para casa, então começa a observar que os lotes vizinhos aos seus lhe pertenceram um dia. Eram bem cuidados, com esmero, produziam, e agora estavam afogados, deixados, ressecados. E ele, então, se deixa influenciar pela ideia da mudança. E decide atear fogo, então, naquelas pastagens. Então, ele pega um pequeno monte de ervas ressecadas e ateia um pequeno fogo que se alastra por toda a propriedade ao redor da sua casa. E retorna para o seu lado. Algo encerra. Procura o filho e descobre que o filho havia ajudar os trabalhadores da propriedade a apagar o fogo. Então, isso era à noite. E conta, então, para os filhos que havia perdido aquela terra e que eles tinham 3 dias para deixar a chacrinha que eles moravam. E Gesiel, espírito iluminado que era, não dá tanta importância. Falou, confia em Deus, pai. Através do trabalho a gente pode recomeçar em outro lugar, em outra propriedade. E o velho, então, caindo em si, confessa que havia sido o autor do ensino. E aí seu filho, então, vai lhe dizer: meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que não esperaste a ação da justiça divina? Então, a pergunta de Gesiel ao pai é algo que todos nós deveríamos refletir um pouquinho. Porque a doutrina desmistifica a ideia de Deus, né, como de Deus arbitrário, caprichoso, pecador. A doutrina nos ensina que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. Ele é soberanamente justo e bom. E que a justiça divina é perfeita, porque é calcada nas leis naturais, entre ela a lei de causa e efeito. Então, a justiça vai se cumprir. Cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, de um jeito ou outro. Nós não temos a necessidade de apressar esse cumprimento, de se tornar o braço vingador. Quando a gente age como um braço vingador, a gente está sendo instrumento do escândalo. Nós estamos nos vinculando a um compromisso a ser resgatado depois. Se a gente for observar o Império Romano, com toda a grandeza, com todo o poderio da época, foi trucidado depois pelos bárbaros com mais violência, com mais truculência. Então o velho Jochebed não precisava ter levantado a mão contra eles. Eu não vou falar mais para não dar spoiler do livro, porque a gente recomenda a leitura de Paulo Estrela, que é muito boa. Então a nossa fé em Deus, como de Jochebed, ainda é fraca, ainda é vacilante. Mas o Espiritismo nos fala da fé raciocinada, né? Que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Então a gente tem que construir em nós essa fé inabalável. A gente não aceita qualquer explicação, a gente não aceita qualquer dogma. Nós estudamos, nós comparamos, nós submetemos sempre ao crivo da lógica e da razão para construir bases seguras da nossa fé. E então, o desafio dela servir de alicerce para a gente se manter firme. Uma dessas leis é a lei de reencarnação. E a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5,
um item muito significativo chamado causas anteriores das aflições, onde ele nos diz que, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admite um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, o efeito precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar uma existência precedente. Então, nessa ótica, se a gente puxar de novo o caso de Josué, não vai dar spoiler, mas ele era um homem bom, um homem honrado, que cumpria à risca os deveres que a sua crença, a crença em Moisés trazia. Ele não era perdulário, ele não era descuidado, ele tinha conquistado os seus bens através de trabalho, de forma honesta. Então, se ele não tinha feito nada para merecer a expropriação nessa encarnação, certamente vinha de outras encarnações. Do ponto de vista do Espírito, se ele tivesse aceitado a sugestão do Filho, que tinha mais sintonia com os benfeitores, e tivesse cedido e não se revoltado, ele poderia retornar daquela encarnação com um espírito vitorioso. Talvez uma condição de pobreza material, mas com um tesouro inestimável no plano espiritual. A matéria, para nós, ela tem que ser entendida como uma ferramenta de aprimoramento. Tanto a abundância quanto a falta dão oportunidades para nós de trabalhar as virtudes. Se a gente tem muito, a gente trabalha algumas virtudes. Se a gente tem pouco, a gente trabalha outras. A gente tem que enxergar dessa forma. O Império Romano, como a gente disse, que era forte, que dominava, por sua vez foi destruído pelos bárbaros. Os bárbaros eram os bárbaros. Também, com o tempo, perderam o seu poderio quando os senhores feudais dominaram aquelas terras. Então, há por causa dos escândalos. Cada grupo que foi instrumento de escândalo foi escandalizado, por sua vez. Isso poderia fazer a gente, talvez, pensar, de uma forma equivocada, e se aquele por quem veio o escândalo vai ter a sua vez de receber o escândalo, então, para a justiça se cumprir, sempre vai ser necessário que alguém venha praticar o escândalo contra aquele. E isso se tornaria um círculo vicioso e não acabaria mais. Então, Tiago, que era discípulo de Jesus, também teve essa dúvida. A gente vai encontrar lá no livro Boa Nova, no capítulo 14, um trecho onde Jesus tinha acabado de falar com Nicodemos, que era o doutor da lei, sobre a reencarnação. Todo mundo recorda da conversa de Jesus com Nicodemos. E Tiago, então, André, que estavam juntos, ficaram maravilhados com a explicação que ele dá a respeito da reencarnação. E Tiago, então, vai perguntar para o mestre, se o corpo é a roupa material da alma, por que nós não somos todos iguais? Por que a gente sai à rua e vê moços belos e saudáveis e outros doentes, estropiados desde o nascimento? E o mestre responde, então, cada um carrega consigo o céu e o inferno que edificou no âmago da sua consciência. Seria justo conceder uma veste mais perfeita ao espírito que foi rebelde e estragou a sua primeira veste? E aí, então, Tiago vai redarguir, ele fala assim, não, eu compreendo o mecanismo do resgate, mas eu observo que, desse modo, então, todo devedor, para saldar o seu débito, vai precisar de outro cobrador para tomar o seu lugar de cobrar a dívida. Mais ou menos essa ideia que a gente teve anteriormente. E aí Jesus, professor, ensinador, por excelência, vai dizer outra pergunta. Na lei de Moisés, como se dá o processo de redenção? E ele já sabia de cor, A lei diz que cada um pagará olho por olho, dente por dente. E aí Jesus novamente diz assim, Tiago, depois de todo esse tempo comigo, vendo o que eu faço, ouvindo o que eu ensino, você ainda não entendeu que até na lei de Moisés, o amor vem primeiro do que a justiça? Você pegar o primeiro mandamento e vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está primeiro do que eu não cobiçarás, não adulterarás. Jesus pergunta, como amar o Pai sem amar os filhos ou sem amar a sua obra? Então, essa reflexão traz para nós que a justiça, ela só pode ser exercida na sua plenitude quando ela traz consigo o amor.
E o amor, que tendo como um dos seus filhos prediletos o perdão, né, costuma dizer o Arthur Valadares, ele então é capaz de quebrar esse ciclo vicioso. É nesse sentido também que Jesus vai dizer para Pedro, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, perdoando, amando, não devolvendo a ofensa. Então, com essa passagem, já nos encaminhando para o fim, fica bem claro que o nosso ingresso para esse novo mundo, esse mundo regenerado, é o amor, é a vivência do amor. Esse amor que traz consigo a caridade, o perdão, a mansidão, a piedade, e que ele tem que partir de cada um de nós, né? Um movimento de enação, ou seja, de dentro para fora. Nós somos, né, eu desde pequeno vejo filmes, e gosto bastante, a gente vê que aqueles filmes que tem bruxa, que tem seres malignos, o lugar que eles ocupam é um lugar trevoso, com água insalubre, com animais sombrios, horripilante local. E então, quando esse bruxo, esse animal, esse ser maligno é eliminado, parece que passa uma onda de benignitude, transforma o que era sombrio em verde, aquele lago poluído em água azulado, nasce o sol, tudo fica bonito, assim como mágica. Então, quando a gente lê os trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos contando que o mundo de regeneração, né, vai ser um lugar de paz, de harmonia. A gente poderia ter ingenuidade de pensar que ele vai ser implantado aqui na Terra ou no conto de fada. É cômodo para a gente pensar assim, então vamos chegar aos benfeitores espirituais, na obra que Jesus decretar, e vão dissolver do mundo a maldade, a iniquidade, a violência, a crueldade, a indiferença, egoísmo e orgulho. E o mundo vai se transformar nesse lugar que a gente sonha com ele. Mas a gente não pode se enganar, porque não vai ser assim. Vai ser de dentro para fora, de dentro de cada um de nós. Então, vai ser a obra do agente externo. Vai ser a obra nossa, né? Quando a gente deixar de ser motivo de escândalo, quando a gente deixar de exercer o braço vingador, quando a gente utilizar a bondade nas atitudes, quando a gente tiver indulgência com tantas faltas que a gente vê ao nosso redor, quando a gente saber perdoar cada ofensa que a gente recebe, às vezes a gente superestima, né? Poderia entender e perdoar mais facilmente. Como fez a senhora Isa, que teve o filho assassinado, por aquele outro rapaz que era doente. O filho dela era um rapaz pacífico, não tinha ficha na polícia, não tinha histórico de briga na escola, nem na faculdade. Não tinha cometido nenhum crime, nenhuma violência até aquela altura da encarnação. E esse rapaz que assassinou ele se recusou a fazer o exame toxicológico, porque se fosse identificar o entorpecente, a pena dele poderia ter sido mudada. Ele que teve uma pena branda de uma certa forma. O resultado do julgamento decretou que ele cumprisse 2 anos na carceragem da própria polícia que ele trabalhava, porque o rapaz era policial do Estado. Então, um Estado que sabe-se lá quais critérios adota, ou adotou nesse caso em particular, a gente não quer desmerecer o Estado, mas nesse caso em particular, permitiu que um rapaz com um pouco de dificuldades, com tratamento de doença mental, portasse uma arma. Então, ninguém ia se escandalizar se a dona Isa processasse esse Estado. Se existisse uma reparação financeira do Estado por ter permitido que um dos seus agentes assassinasse o seu filho sem motivo nenhum. Mas ela, ao contrário, vai prestar um serviço para o Estado. Em vez de exigir essa doação financeira, ela vai doar o tempo dela de trabalho voluntário, que deveria ser, de certa forma, em função do Estado. Né? Um trabalho que leva literatura, que leva livro para as penitenciárias. Ela, como forma de recuperar, de entender, de meditar a dor que ela vivia, ela se dedica, então, semanalmente, até os dias atuais, a esse trabalho, levando livro para os detentos, na cadeia da cidade de Botelho e nas cadeias da região.
E ela afirma que no começo foi terrível chegar naquele ambiente da penitenciária, frio, mas que de alguma forma ela sentiu o filho próximo, motivando ela. E ela termina então dizendo que se algum daqueles tantos pesos que ela leva no livro, se algum deles se deixar levar por uma leitura e modificar um pouquinho da sua vida, e vai ter valido a pena. Tudo Já passou. ela que se inspirou para perdoar o filho, uma outra mãe, que essa sim teve o filho assassinado injustamente. Foi Maria. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, pedir desculpa de novo, e desejar que esse mês seja de fato a oportunidade de termos novos conhecimentos, de ampliarmos o nosso repertório, as nossas referências, com esses palestrantes que vão estar aqui nos próximos dias. Obrigado mais uma vez, boa noite. Gratidão é toda nossa, pela música, pela mensagem, pela tua emoção. Vivendo em dia essas reflexões, possamos